Amigos queridos, iniciamos esta noite buscando Jesus em nossas vidas, buscando expandir nossos sentimentos mais sublimados, para que possamos entrelaçar o que há de melhor em nós, uns com os outros, formando uma teia viva de espíritos cristãos. Agradecemos a Deus essa grande oportunidade de estarmos juntos, avançando passo a passo rumo à nossa evolução, a uma vida harmoniosa. E pedimos a Deus, nosso Pai, que possamos fazer-nos descobrir-nos cada vez mais, nos ajudarmos a crescer. Agradecemos a proteção diária, as orientações de amor e sabedoria de espíritos generosos que nos guiam. Agradecemos toda a orientação, dia e noite, que nos indicam sempre o melhor caminho. E com o amor de Deus nos protegendo e de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida cotidiana, protegendo a nós e aos nossos familiares, vamos agradecer e rogar por saúde, segurança de nós, de todos os nossos, da humanidade inteira, e que essa proteção continue eternamente. Que possamos buscar viver felizes, saudáveis, buscando sempre a sabedoria de Deus para vivermos melhor, protegidos pelo seu amor, e que recebemos essa provisão inesgotável deste amor e que possamos sentir dia e noite. Agradecemos profundamente o seu amor e a sua proteção, Senhor. E pedimos paz à humanidade, a todas as pessoas, saúde mental, esperança, paz e amor. E assim iniciamos nesta noite a palestra maravilhosa que vai iluminar a todos nós nesse rumo aprendizado do Espírito Eterno que somos. Que Deus abençoe a todos eternamente. Muito obrigada, boa noite, ótimos estudos. Boa noite a todos. É com muita alegria que novamente estou aqui a falar-lhes sobre o Evangelho. Que Nossa Senhora, Mãe Maria, Nosso Senhor Jesus e os Espíritos de luz se façam presentes nesta noite maravilhosa para compreendermos este capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito lindo, que é amai os vossos inimigos. Esse trecho que está no Evangelho de Mateus, colocado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde inicialmente tem os seguintes dizeres: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai aos que te perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os irmãos, que fazeis de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior e mais perfeita do que dos escribas e fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Mateus, capítulo 5,
versículo 20, 43 a 47. Vamos ver aí uma das mensagens mais lindas trazidas por Jesus naquela época e que ressoam em nossos corações até hoje. Porque quando Jesus chegou para colocar os seus ensinamentos, a lei que predominava era dente por dente, olho por olho, era a lei mosaica no tempo de Moisés. Jesus veio então nos chamar para dar um passo além, porque ele sabia que já estávamos preparados para mais uma nova lição nesta escola da vida. Se na época de Moisés a lei do dente por dente, olho por olho, é a que existia e era interessante, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para aplicar a lei da misericórdia, que é a lei do perdão, de amar os nossos algozes. Porque no fundo, a doutrina espírita deixa claro, pela fé raciocinada, tudo muito bem explicado, que não existem inimigos nem algozes, mas existem espíritos imperfeitos nos seus mais variados graus evolutivos, aprendendo a amar, que ainda não sabem que a verdadeira felicidade consiste então na misericórdia conosco mesmos e para com o próximo, em nos perdoarmos, em entendermos que erramos muito, porque se estamos no planeta Terra de provas e expiações, é porque trazemos inúmeras imperfeições e que estas são materiais escolares, porque quando erramos, nossas consciências nos acusam e sofremos consequências. Dores na alma, manifestando em doenças no corpo. Precisamos, então, fazer reflexões e ver onde erramos e tentar consertar, usando sempre a melhor ferramenta que Deus nos deu, o amor. E devemos então perdoar o próximo, porque como eu erro e acerto, os outros também o fazem. Daí, devemos considerar esse dito inimigo como aquele que está ao meu alcance para me fazer melhor. Então, o pedir perdão, usando a misericórdia para com os nossos irmãos, eles também usarão dessa misericórdia para comigo, para conosco. Existe aquela passagem no Evangelho que Jesus disse: quem jamais errou, que atire a primeira pedra. Quando apedrejavam a mulher adúltera, Jesus disse isso à multidão, que de imediato se dispersou. E Jesus vai então dizer àquela mulher: vá e não peques mais. Porque Jesus, ele ensinou e ensina hoje através do Evangelho, das boas religiões, que se continuarmos no erro, depois que aprendemos o certo, a vida oferecerá muitos percalços. A infelicidade reinará na vida de quem assim age. Nós sempre achamos que as pessoas nos magoam, nos ferem com suas verdades. E nós, será que temos tanta indulgência para com as pessoas? Será que não magoamos as outras pessoas? Nós julgamos muitos outros. Por isso disse Jesus que nós vemos uma trave, um argueiro no olho de nossos irmãos, mas não vemos a trave que está em nossos olhos. Temos sempre a ideia de que é o outro que é chato,
o outro que faz tudo errado. Mas vamos observar, se eu fui colocado junto a este outro, e vamos ver direitinho, sejam eles quem forem, os meus pais, os meus irmãos, os meus vizinhos, patrões, filhos, empregados, cônjuges, noras, genros, etc., foi por necessidade de tê-los como materiais escolares para o meu aprendizado e evolução espiritual. E eu também vou observar que sou material escolar para tantas outras pessoas. Se fôssemos perfeitos aqui na Terra, estaríamos deslocados entre os demais. E o que é muito triste ainda é que depois de mais de 2000 anos, tenhamos pessoas agindo como nos tempos longínquos, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Neste capítulo 12, em todos os outros capítulos do Evangelho, Kardec se esmerou para simplificar ao máximo e explicar os ensinamentos de Jesus. O caminho que nos faria viver muito melhor neste mundo. O caminho do amor, através da tolerância, do perdão, da caridade. Jesus nos coloca na situação de amar os inimigos, de sermos indulgentes, caridosos com estes irmãos, porque Ele sabe que eles precisam de créditos para se melhorarem. Pois sabemos que quando somos muito difíceis, cheios de orgulhos, vaidades, maldades, ocorre de passarmos por grandes dificuldades. Precisamos então orar muito para essas pessoas problemáticas, pois se formos nós, essas pessoas, também receberemos orações, vibrações boas. Condições para sermos alcançados por vibrações divinas que nos transformam, nos curam e nos fazem muito mais felizes. Conviver com pessoas boas, caridosas, carinhosas, dedicadas, amorosas, não exige nenhum esforço, é uma alegria. E entendemos que com essas pessoas já cumprimos nossa missão de amor. O verdadeiro exercício é amar o difícil. Podemos nos perguntar por que em um planeta tão belo quanto o nosso acontecem situações tão dissonantes em matéria de harmonia, em matéria de paz. É porque neste planeta ainda, meus amigos, encarnam espíritos que trazem a sua incapacidade de transformar orgulho e egoísmo em humildade e caridade. Reencarnam neste planeta espíritos que ainda não conseguiram se afastar do reino animal, de tal ponto para abrirem mão dos instintos e sensações e transformá-los em sentimentos de amor. Por isso é que nós estamos aqui, porque de uma maneira ou de outra, nós estamos no planeta onde os irmãos estão tentando fazer estas novas experiências de aprendizado no amor. Eles erram, e quando eles erram, eles machucam as pessoas que estão à sua volta. Mas é aí que nossa doutrina vem trazer a paz para os nossos corações. Quando somos machucados por essas pessoas que erram em nossa volta, é porque através dessa dor, através desse desconforto, é porque através dessa experiência que eu vou conseguir dar um passo além na minha capacidade de amar.
se bem souber aproveitar a oportunidade. Mas, como Deus é um Pai bom e misericordioso, se eu não conseguir, através das múltiplas experiências que essa encarnação vai me dar, através desses desconfortos, de modificar o meu modo de enxergar o meu próximo e de ter um olhar de perdão e indulgência para com ele, na certeza de que ele está fazendo o seu melhor e que, apesar de seu melhor me machucar, observar que esse machucar só vem a mim por culpa minha e não por culpa dele. Porque se eu não precisasse ter contato com essas dificuldades, eu não estaria aqui neste planeta, na minha casa, com as pessoas, os meus familiares. A minha família de ontem é a que eu constituí. Mas tudo que nos acontece é por necessidade que temos de expiar situações vividas, atos praticados no passado, ou provas para vermos em que situação nos encontramos e exercícios para aprender. Nós sabemos então julgar os outros, mas nem lembramos de nossas faltas. Consigo ver pequenos erros alheios, mas não vejo, e se vejo, procuro esconder de mim mesmo grandes erros. Então, vamos mudar nossos olhares para com os ditos inimigos ou algozes de nossas vidas. Sempre achamos que certas pessoas roubam nossa felicidade, roubam a nossa paz, roubam nossos direitos, roubam posições, roubam oportunidades de alguma maneira e que nos impedem de termos o que nos é de direito. E nós não paramos para pensar que tudo que está hoje neste planeta é transitório. Tudo que faz parte de mim e está à minha volta não existirá mais daqui a um tempo. Porque quando nós voltarmos para a casa espiritual, tudo vai ficar aqui. Então, criamos encrencas por pouca coisa. Criamos encrencas por coisas emprestadas por Deus para passarmos alguns anos sobre este planeta. Porque nada vai conosco. Nem dinheiros, nem amores, nem laços e nem relações. Nada. Só vai me acompanhar as verdadeiras relações de amor, aquelas construídas por interesses, por gozos ou por outros caminhos que não sejam pautados pelo amor, elas não persistem no mundo espiritual, salvo as que são pautadas pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pelo não perdão, pela não indulgência. Isto nos proporcionam correntes que de alguma maneira nos prendem até que consigamos solucionar essas pendências. É garantido que o mal que fazemos a nós mesmos em não perdoar é muito mais prejudicial a nós mesmos do que o ato que nos causa o dissabor. Dizem que vingar é preparar o veneno para o outro e você mesmo beber. Nós somos luzes, somos espíritos imortais. O nosso corpo é uma ferramenta tão perfeita, mas tão cheio de vibrações e sensações, que tem que ser trabalhado para que consigamos dominar esta matéria, até um dia nos tornarmos espíritos puros, habitarmos mundos angelicais e não termos mais que passar por nenhum percalço, sermos totalmente livres de qualquer resquício material. Temos o livre-arbítrio para escolher os caminhos que nos levam ou que nos levarão a esta liberdade total
e viver realmente a felicidade. Nós sabemos muito bem quando estamos errando e quando estamos acertando, pois somos de natureza divina. E o bem e o mal já estão lá dentro de nós. O bebê sabe muito bem quando faz arte. Ele, em sua pureza ainda de criança, manifesta na fisionomia, nos risos e choros, as sensações de acertar e errar. E os ensinamentos de Jesus, baseados nos 10 mandamentos de Deus. O amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vem nos ensinar e alertar como devemos viver para alcançarmos a vida eterna e a felicidade já aqui na Terra. Devemos ler muito o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e muitos outros que Allan Kardec ditou para nós. Nós temos uma vasta bibliografia de espíritos de luz, como os trazidos por Chico Xavier, por Divaldo Franco e muitos outros. Ouvir muitas explanações, palestras e orar muito. O mais importante é, conforme for aprendendo, ir colocando em prática. Fazer a oração todos os dias do perdão para as pessoas, isto muda muito a nossa vida. Não mudamos de uma hora para outra, mas tudo é feito devagarinho. Até cumprirmos a nossa missão, podemos estar muito melhores do que quando chegamos para esta viagem maravilhosa, neste lindo planeta chamado Terra. A nossa caminhada ficará muito mais leve, muito mais produtiva, se exercitarmos o perdão constantemente até o ponto de não se aborrecer mais por nada. Quantas vezes magoamos nosso próximo sem querer, no momento de raiva e descontrole? Quantas vezes desconfiamos de um ente querido quando essa pessoa está realmente falando a verdade? Quantas vezes somos injustos com nossos filhos porque não valorizamos suas ações e qualidades? Essas são algumas situações que costumam trazer ao nosso coração um sentimento que aos poucos vai nos consumindo por dentro, o remorso. Não há nada de mal no arrependimento. Não somos perfeitos e qualquer um de nós pode voltar atrás em relação ao que disse ou fez. Nós devemos observar que o remorso quase sempre vem acompanhado de uma dose de orgulho que impede o pedido de desculpas. Um verdadeiro cristão sabe que é preciso cultivar a humildade e reconhecer seus erros, saber pedir perdão, mas muita gente se esquece disso. É assim que o remorso se instala no coração e dura muito mais tempo do que deveria. E lembrar também que carregar um remorso pela vida fora é fonte de tristeza e ressentimento. É uma aflição constante que pode causar e causa doenças, depressão. Nós vamos ver que muitas pessoas estão se mortificando pelo remorso. Uns porque o orgulho impediu que pedissem perdão no momento certo. E de repente acham que agora é tarde demais, porque o ente querido que feriram já partiu desta vida. Isso acontece muito com filhos que magoam os pais, quanto pais que magoam os filhos. Há aqueles que sentem remorsos porque traíram seus parceiros no momento de fraqueza. Há outros que se arrependem porque não tomaram partido de alguém que sofreu algum tipo de injustiça.
Aos que se arrependem porque foram ausentes e seus filhos optaram pelo mau caminho das drogas. O remorso, meus irmãos, tem muitas faces. Então, tem aquele ditado que diz que quase sempre é inútil chorar pelo leite derramado, mas nós podemos fazer o que Jesus nos disse e nos pede, pedir perdão a Deus e, através de pedir a Deus em orações e nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos melhores. A cada erro que praticamos, nós podemos fazer um bem tão grande que transforme esses erros que cometemos. E então, gente, hoje é o dia de você se perdoar e perdoar os seus inimigos. Vamos lembrar que não há inimigo. Nós só temos pessoas diferentes de nós e que nós não devemos deixar nos preocupar com o que Ele está fazendo por nós. Nós fazemos o bem e é isto que importa para Deus. E não se preocupe com o que o outro falou ou fala. Isso não é seu, isso é da pessoa. De nós só vale o amor que estamos emanando no dia a dia, sempre. E para terminar, vou lhes dizer que é um trecho bonito que eu gosto, que Deus diz assim: só posso me manifestar para vocês quando você agradecer a todas as coisas do céu e a terra. Porque somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me receber a minha salvação. Como sou um todo de tudo, estarei somente daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Jesus sempre nos disse que Deus, Ele só vai se nos apresentar e quando nós estamos bem, nos sentindo bem, saudáveis, alegres e felizes. E que Deus, Ele não é presença que possa ser vista aqui ou acolá. Então, não penses que chamando Deus através de alguma coisa ou de um médium, que Deus possa se revelar. Então, são palavras para nós guardarmos para nós. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. As principais pessoas que devemos agradecer são nossos pais, sejam eles quem forem, ou o que tenham feito, perdoá-los e amá-los, se estejam na terra ou estejam nos céus, e dirigir-lhes orações constantes. Devemos agradecer aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, sejam eles quem forem. São espíritos que estão precisando de nós ou outros que nós estamos precisando deles. Agradecer aos nossos criados, enfim, agradecer a todas as pessoas e todas as coisas do céu e da terra. Como foi linda essa lição, aprender a amar, a perdoar os nossos inimigos, os nossos algozes, e que imaginar que eles não existem e perdoar a mim mesmo, porque assim eu estarei sempre feliz nesta caminhada da terra, nesta jornada passageira. E ir para um lugar muito lindo após esta caminhada. Teremos outras caminhadas, e essas caminhadas já serão muito mais suaves do que esta aqui na Terra. Muito obrigada a todos, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os espíritos de luz. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Mãe Maria, obrigada a todos que ouvirem essas palavras.
que nós não só aprendamos, mas coloquemos esse aprendizado em prática. Muito obrigada, que assim seja. Mergulhados no amor de Jesus, somos envolvidos nesta noite maravilhosa que Deus nos proporciona através dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho de Jesus, onde aprendemos como lidar com as nossas dificuldades, como lidar e aprender cada dia mais, nos tornando pessoas melhores. Como diz o nosso irmão Chico, quando a gente aprender a perdoar, os nossos problemas terminarão. E é com este pensamento que desejo terminar a nossa reunião da noite de hoje com a oração do perdão do Chico. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo da nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a conhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto o que nos cabe as obrigações de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos citamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Boa noite a todos. Que Deus ilumine os nossos pensamentos e também os nossos corações. Fique com Deus.